Olha quem tá aqui, dá um oi. Hoje está bastante frio aqui em Itapecerica. Tô tomando um cafezinho gostoso. Eu ia falar com você a hora que eu tava fazendo o café, acabou não dando tempo. Porque de manhã eu trabalho bastante, né? Eu trabalho com locução de carro de som, propaganda de dentro da loja, no interior da loja. E aí de manhã já levanta com bastante serviço, né? E aí eu tive um tempinho agora, falei, tomei o meu mel, não diga adeus. Tem um rapaz que eu sigo no YouTube que ele fala que mel não serve para nada, que é só glicose. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu tenho um costume de comer mel, comer, né? Mel de manhã, pelo menos uma colher ou duas. E vou procurar saber mais sobre esse assunto, que o mel ele é só um açúcar, né? Vamos dizer assim, não sei. Açúcar eu como muito pouco, consumo muito pouco açúcar, inclusive o café é sem açúcar, bem forte sem açúcar. Eu estava pensando na nossa vida, né, no nosso dia a dia, e o tempo vai passando tão rápido e a gente vai perdendo um pouco daquilo da infância, né, que a gente tinha na infância. Eu quando era criança eu gostava muito de brincar. Minhas brincadeiras sempre era correndo, era pendurado em árvore, minhas brincadeiras sempre foram essas. O videogame começou a sair, que eu lembro, né, de ver videogame em 1980, 81, assim, que eu ia na casa do meu primo e tinha um videogame lá, mas eu nunca me interessei. Por que eu nunca gostei de videogame? Porque você fica parado, né? O videogame você fica parado. Se fosse um videogame talvez que eu me mexesse, seria uma coisa bacana para mim. Mas por ser um negócio parado, não gosto. Gostava também de brincar de bolinha de gude, de eu gostava muito de cavalo, né? De ir atrás de cavalo. Parecesse cavalo lá na rua de casa lá, eu já queria chegar perto, jogava uma cordinha no cavalo para dar uma volta no cavalo. Sempre gostei de cuidar, via se o cavalo queria beber água, né? E era essa a minha infância, que eu gostava muito. Aí o tempo vai passando e a gente vai perdendo um pouquinho da infância. Mas se você olhar bem para você, lá no fundo, a sua infância ainda pode voltar. As pessoas falam, se eu pudesse voltar à minha infância, se eu pudesse voltar ao tempo da juventude. Em qual parte você queria que voltasse? Né? Porque a vida da gente ela é separada em várias partes. Na parte familiar, na parte dos amigos ali, né? Da escola, o período da escola ou até antes. Porque eu entrei na escola, eu tinha 6 anos e meio, né? Porque eu faço aniversário no meio do ano, fica muito difícil de calcular certinho. Mas eu tinha 6 anos e meio, eu entrei em 1978, no primeiro ano. Antigamente a gente só ia ver lápis com 7 anos na escola. Hoje as crianças já nascem com lápis na mão, já aprendem bem cedo. A gente era menos inteligente do que essas crianças? Não. A gente só não tinha o acesso ao lápis. Porque qualquer criança, quando nasce, tem a capacidade de falar, de andar, de escrever, conforme vai tendo acesso, né? Assim como a gente, com 7 anos, teve o acesso ao lápis e à caneta, então começamos a escrever, aprendemos a ler, né? E
eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, como o filho do fulano é inteligente, tem 5 anos, já sabe escrever. Ah, eu não escrevia com 5 anos porque eu não tive acesso, não é verdade? Eu sempre me comparo assim com as coisas. Se você tem acesso a determinadas coisas, você vai aprender também. Nós todos temos a mesma inteligência, nós todos temos o mesmo potencial, a mesma capacidade de fazer qualquer coisa, né? Eu mesmo, né? Ninguém fala que eu sou um locutor e eu tenho capacidade de ser locutor, né? Eu sou locutor, eu não tenho vamos dizer assim, um jeito de locutor, sei lá, mas eu me tornei um locutor, por quê? Porque eu tive acesso a uma emissora de rádio, né? Eu tive acesso já com 14 anos a um estúdio, então eu fui aprendendo. Agora, quem não tem acesso, como é que vai aprender, né? Antigamente a gente falava assim, eu nunca fiz datilografia. Datilografia é um tipo de escrita na máquina de escrever. Antigamente isso era muito utilizado, né? Eu cheguei a bater muita máquina, nossa, escrever em máquina. Eu trabalhava em rádio, fazia a parte de notícias, de jornal e fazia também os textos, né? Então eu escrevi naquelas Olivetti lá. Tive acesso à máquina de escrever. Não sabia esses negócios de dedo, nunca fui em datilografia. Mas as pessoas, eu via que as minhas amigas na terceira, quarta série, elas iam na datilografia, aí falava, a gente aprende lá, 40 minutos, 45 minutos na máquina, aí vai embora, só a semana que vem que vai ter de novo. Não tem como praticar. E isso eu sempre pensava, é verdade, né? É verdade. Então, é a falta da prática que a gente perde. Aí eu falo assim, se uma pessoa não tem uma máquina de escrever, né? E ela faz uma máquina de escrever em casa com as letras do jeito que é, ali o teclado, né, da máquina de escrever, e fica treinando em casa. Porque o que interessa é o dedo, a mente, né? A mente escrever o que os dedos vão fazer, assim como um violão, né? Eu toco um pouquinho de violão, então a minha mente ela tem que saber onde estão as cordas, como eu vou bater o acorde, né? Como eu vou fazer. Mesmo que eu não tenha um violão, se eu tiver 5 cordas ou 5 linhas esticadas, ou 6 linhas, né? É que o meu violão rebentou uma corda. É que se eu tiver ali 6 linhas esticadas e uns trastes, né? Umas divisões, eu vou conseguir praticar, porque o importante é isso aqui, ó. Não é o som. A datilografia também, eu ficava pensando, mas dá para praticar. Você vai fazer onde estão as letras e pratica. E na minha vida sempre foi assim. Quando eu entrei em rádio, a gente tinha que segurar, aquele tempo era vinil, discos vinis, aqueles grandão, né, as bolachona. Esses dias eu falei sobre sonata para um menino e ele falou assim, o que é sonata? Eu falei, meu Deus, não sabe o que é sonata, então... Falei, quantos anos você tem? 25. Falei, Jesus, como é que eu vou explicar o que é sonata? É um toca-discos, né? Mas o que é disco? O que é toca-disco? Toca-disco, rapaz, é um aparelho que você põe um disco. Comecei a explicar e eu falei, achei necessário então falar isso nesse instante aqui, porque, rapaz, eu sou lá dos 1900 lá. O disco, pegar aqui a manteiga, ele rodava assim, né? O toca-disco ele roda nessa posição, nessa direção, com uma agulha. E lá na rádio a gente tinha que praticar, segurar o disco no lugar certinho. A hora que a música fosse começar, você tem que parar e puxar um pouquinho para trás.
né? Igual os DJs fazem hoje naquelas picapes eletrônicas, né? Até eles usam também vinis hoje, né? Bacana. Então a música vai começar, a hora que vai começar aqui, você segura, a agulha está aqui. Então você aprende a segurar. E para você ter essa prática, né, de segurar o disco na hora certinha, a pressão que você vai exercer aqui, ó, no disco, tudo precisa de prática, né? Precisa de uma técnica para você fazer. Ó, como é que fazer um squash. Que um solta, a hora que o locutor pede a música ou que acabou a outra música, você está segurando o disco, você dá uma empurradinha aqui e solta. Coisa mínima e solta, mas aquela empurradinha tem que ser mínima. Para isso precisa de uma técnica, precisa de uma prática, né? Senão sai um... Já aconteceu muito disso. E eu trabalhava na rádio à noite, eu ia aprender à noite na rádio. Eu tinha ali uma meia hora, 20 minutos para poder, a gente falava, cruzar as músicas ali, mixar as músicas. Às vezes 2 ou 3 músicas, então não dava para eu aprender. Não dava para eu, né, pegar prática para eu começar a trabalhar sozinho. O que eu fiz? Em casa tinha um toca-discos lá da minha mãe, dos meus pais lá da Grundig, chamava Grundig. E eu peguei e falei, eu vou ter que... Só que o toca-discos que tinha lá na casa da minha mãe, o prato era pequeno, aquele 3/4 assim, não era aquele grandão. O prato que fala é onde vai o disco. Tem o prato, daí você põe o disco em cima, assim, para tocar, né? E eu falei, vou treinar. E eu ficava ali horas treinando. Qualquer pedacinho de música eu conseguia parar e eu fui tendo a prática daquilo. Se eu conseguisse fazer naquele toca-discos de má qualidade ou de toca-discos amador, eu iria fazer num toca-discos bom, que era o toca-disco da rádio. Eu sempre tive isso na minha vida. Se você gosta de tocar violão e você aprende a tocar violão num violão de baixa qualidade, quando você pegar um violão de uma boa marca, aí você vai arrebentar, não é assim? Se você quer aprender a dirigir e pega um carrinho velho aí, faltando até freio, como eu aprendi a dirigir num carro sem freio, meu Deus do céu. Então quando você pega um carro com freio se torna mais fácil, né? E a vida é assim, ela vai nos dando dificuldades e você vai praticando de acordo com o que você tem. Mas, e eu consegui, através desse tipo de pensamento, chegar na emissora de rádio quando eu fui trabalhar, por causa dessa prática que eu tive na minha casa, lá eu sozinho, lá no meu quarto, ali treinando, porque o meu treino é esse, é segurar o disco e soltar, segurar e soltar. Agora eu preciso colocar essa agulha, a agulha é onde toca o disco, né? A agulha você pegava ela aqui, colocava ela aqui para ver onde que ia tocar o disco. Eu sei que talvez você que esteja assistindo saiba de tudo isso, mas para quem não está assistindo, porque eu fiquei boquiaberto com esse rapaz que perguntou o que era sonata, né? E eu fiquei, não, eu tenho que explicar todas as coisas que eu falar para as pessoas, porque eu não sei até que ponto, né, você é novo mais do que eu e não sabe do que eu tô falando. Então eu, através dessa situação, não fiquei acomodado. Se eu tivesse ficado acomodado, pensando assim, só quando eu for lá, 20 minutos que eu vou pegar, não vai adiantar, eu não iria pegar a prática, eu não iria pegar a técnica, de forma alguma. Aí tinha que pegar o refrão da música, né? Ainda ontem chorei de... Então você tem que pegar assim, ó. Ainda ontem, põe a agulha aqui, faz segurar aqui. Se você consegue segurar
num disco, num toca-discos de baixa qualidade, você consegue segurar se for um de ótima qualidade, aí que você consegue mesmo, né? E também tinha a questão do volume, você tinha que levantar o volume na hora certinha. Então você solta. Por que eu estou falando tudo isso? Em primeiro lugar que é interessante, porque talvez tenham pessoas que gostariam de saber como funcionava a rádio, né? Então você segurava o disco, soltava o disco e já o volume da rádio, da mesa de som tinha que casar. Aquele tempo a mesa de som era um botãozão assim. Tinha que dar certinho aquela técnica. Igual quando você vai acelerar o carro e vai soltar a embreagem. As pessoas não gostam. O maior pesadelo de um motorista é a tal da embreagem. A maioria das pessoas pensam assim, e eu já sofri por causa dessa embreagem também, de afogar a moto, a hora que ia sair, até que um dia eu consegui comprar uma moto e eu ficava todo o tempo ali na embreagem, que a minha mãe até reclamava de tanto que eu ficava com a moto ali, afogava. Aí que eu fui entendendo o que era a embreagem. Isso em 87, 1987. Fui entendendo como eu fazia. Aí depois eu conseguia segurar a moto sem o freio na subida, só na embreagem e no acelerador. Como a gente consegue fazer rampa também com o carro, segurar a embreagem e o acelerador ali. Por que isso? É técnica, né? É prática. E a gente consegue, com a prática, fazer tudo o que você quer. Mas para praticar precisa de tempo. A gente precisa de tempo. Quando você vê um cara fazendo um serviço bom, é porque ele dedicou tempo àquilo ali, né? Foram muitas horas para ele poder chegar a esse estágio. Uma pessoa que toca bem o violão, foram muitas horas tocando violão. Uma pessoa que fala bem, um locutor que fala bem, um apresentador que fala bem, foram muitas horas. A gente vê o Silvio Santos, né? A comunicação do Silvio Santos, a maestria que ele dirige um programa. Foram muitas horas. Se você pegar a história desse cara, você vai ver que em 1900 antes do Titanic ele já estava falando, né? Ele já estava fazendo o que ele faz até hoje. Então, foram muitos anos, muitas horas se dedicando para chegar onde ele chegou, né? E eu, quando eu quero alguma coisa, eu sempre, se eu quero ser um apresentador, eu vou ver o Silvio Santos, como é que ele faz, né? Eu vou ver um cara de excelência. Eu não vou assistir o Luciano Huck para aprender a ser apresentador. Não vou ver o Serginho Groisman para aprender a ser apresentador. Eu posso querer ser outra coisa assistindo o Luciano Huck ou o Serginho Groisman, mas um apresentador com aquela qualidade, com aquela voz bem colocada, um tempo, né, de frases, eu vou ver o Silvio Santos, né? É igual para piada, para humor, eu vou ver o Chico Anísio. É um cara que sozinho segurava uma multidão, sem precisar falar palavrão, né? Hoje eu vejo muita gente fazendo piada, tem que ter um palavrão no meio, tem que ter, né, xingar alguma coisa, para todo mundo dar risada. Eu acho isso tão baixo, tão pequeno, né? Tão pequeno para a gente que é a gente que é humano. Eu não sou humorista não, e nem pretendo ser, não sirvo para isso, não sei nem contar piada. Mas é muito baixo você precisar apelar para uma coisa tão baixa de falar um palavrão,
né? Igual o Faustão, quando começou tudo, ele falava, ora meu, tipo, falando um palavrão ali na televisão. Nossa, o cara é irreverente. Não, não é. Não é. Comunicação baixíssima. Uma pobreza de comunicação. 32 anos na Globo. Fazendo o quê? Falando bobagem, banalidade, coisas que o país não deveria gostar daquilo. Eu penso que as pessoas não deveriam gostar daquilo, né? Vamos ver se agora vai melhorar, mas daí vai o Luciano Huck no lugar do Faustão. E aí a gente vai acabando. O Chacrinha, o jeito que ele fazia, era uma festa, né? Ele tinha um propósito, ele se vestia de palhaço. Eu sou um palhaço, vou fazer palhaçada, né? Mesmo assim, não falava bobagem, não precisava falar bobagem para poder ser irreverente, né? Eu penso dessa forma. É porque tem tantas coisas rolando no momento, né? Tem tantas notícias desse Faustão, desse outro sujeito aí que foi morto aí, esse assassino aí, que não tem nem por que falar num sujeito desse, né? A gente não tem nem por que falar numa porcaria dessa, mas ainda bem que acabou e que acabe os outros também, né? Que fazem essas atrocidades, essas coisas ridículas, essas coisas que não tem um porquê, só para o prazer próprio dele, né? Vamos esperar que mais desse tipo de gente esteja também dentro de um caixão. Não estou falando isso com ódio. A gente conhece um ditado que diz que violência gera violência, amor gera amor, gentileza gera gentileza. Se uma pessoa vem querer te violentar, querer te maltratar, te xingar, o que ele vai ter? Pode ser que no momento você seja apenas um coelho acuado, mas isso vai refletir em algum momento na vida deste que praticou um ato errado, um ato, né, de ódio, um ato de violência contra uma pessoa. Ele vai achar o dele, porque aqui nesse mundo, assim como tudo que se planta, né, você colhe, você vai colher isso aí, vai retornar para você. Então, a gente que é do bem, eu me coloco como uma pessoa do bem, por mais que a gente às vezes faça alguma coisa, sei lá, que magoe alguém, não foi por minha intenção, eu penso dessa forma. Não é que eu fui criado assim, tive exemplos, né, da minha família assim, mas que eu mesmo me desenvolvi para este lado, porque a vontade está em nós, a consciência é nossa de tomar o caminho correto, né? Se uma pessoa toma um rumo de ser bandido, foi porque ele quis ser bandido, não é verdade? Se uma pessoa toma o rumo de ser uma pessoa do bem, foi porque ele quis ser uma pessoa do bem. Porque as dificuldades vêm para todo mundo. Dificuldade vem para todo mundo. E isso não adianta ninguém falar contra, porque tivemos dificuldades e estamos aí. Eu admiro aquele que teve dificuldade, né, que morou num lugar assim, com menos recursos e venceu. São esses que eu tiro o chapéu. Pessoa que morou em lugares de menos recurso ou em berço de ouro e que virou bandido e ladrão, não tiro o chapéu, não admiro, não gosto. Essas pessoas, para mim, não deveriam nem existir. Coisa forte de falar, né? Mas a verdade é que eu penso assim. E como eu quero existir, eu vou para o lado do bem. Porque maldade qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um de nós pode fazer. Eu vejo pessoas maltratando. Ó, tá aqui desde aquela hora, ó.
Ó, tá aqui. Tá vendo? Eu vejo pessoas maltratando um bichinho desse aqui, e aqui cada bichinho que aparece, porque gato aparece de longe, você não sabe de onde veio. Tem ração e tem comida, não tem malcriação, e eu não bato em ninguém, não chuto ninguém, não xingo ninguém, não jogo pedra em ninguém, e principalmente não dou veneno para os bichinhos. Para que fazer isso? Eu penso que ele está vivendo no mesmo tempo que eu, em 2021. Ele não sabe disso, só eu que sei. E esse aqui é um amorzinho meu. Fica aqui grudado todo o tempo. E às vezes a hora que a gente está ansioso, está nervoso, chega um bichinho assim desse perto de você, passa o rabo na sua perna, você fala assim, tem gente que fala assim, sai pra lá que agora eu tô pensando, tô nervoso, tô preocupado. Mas nessa hora, a natureza tá falando, ei, psiu, tô aqui. O papai do céu tá falando, ei, psiu, tô aqui. Calma, tranquilo. Olha quem ele mandou pra mim, ó. Olha só, que abraço gostoso que eu tenho. Ó, tá? Faz de conta que eu tô nervoso. Ai, sai daqui, sai. E olha o que ele tá fazendo, ó. Ai, tá mordendo meu queixo. Ai, minha orelha. Né? É assim que a gente busca a paz, é assim que a gente busca ser grato, né? Ser do bem, fazer as coisas da forma que tem que ser feita. Tudo já está aqui na nossa mente, o bem e o mal já está aqui. E as coisas vão acontecendo e a gente tem que ver que lado a gente pende. Vou continuar gravando ali, lá naquela partinha lá, ó. É ali que eu trabalho. Pega 3 ônibus para chegar lá.